Isaque, o sorriso de Deus. Parte 2. O poço da contenda. Anos se dobraram sobre si mesmos, como as camadas de tecido de uma tenda nômade. O riso jovem de Isaque havia se aprofundado, ganhando linhas suaves ao redor dos olhos, não apenas da idade, mas de uma alegria quieta e ponderada. Abraão partira reunido ao seu povo em uma caverna em Macpela que ecoava com promessas. Isaque enterrara seu pai com uma dor solene, sentindo o peso do manto patriarcal assentar-se sobre seus próprios ombros. A promessa agora era sua para administrar, para incubar, para proteger. E com ela veio a fome. Não era uma fome súbita, mas uma escassez lenta e persistente que descia sobre Canaã como uma maldição silenciosa. As chuvas cessaram. A terra, outrora generosa, tornou-se uma crosta rachada sob um sol impiedoso. Os pastos murcharam para um marrom doentio. Os poços que Abraão cavara, símbolos de sua provisão e direito, começaram a cuspir areia em vez de água. O riso no nome de Isaque parecia um eco irônico em meio ao crepitar da seca. Rebeca, sua esposa, seu poço de água viva em meio ao deserto humano, colocou uma mão suave em seu braço tenso uma noite. Seu rosto, iluminado pela lamparina de barro, estava marcado pela preocupação. As mulheres sussurram nos poços secos, Isaque. Dizem que devemos ir para o Egito como seu pai fez. Isaque olhou para as chamas dançantes. O Egito, terra de abundância enganosa, onde seu pai quase perdera sua mãe para um faraó cobiçoso. Onde a segurança era comprada ao preço da dependência. Uma voz dentro dele, uma voz que havia aprendido a ouvir no outeiro da consagração, sussurrou uma negação suave, mas firme. Não, Rebeca, o Senhor me disse para habitar nesta terra. Sua voz era calma, mas carregada da tensão de quem segura uma corda em um abismo. Ele estará comigo e me abençoará aqui mesmo na sica. Rebeca não discutiu. A confiança dele naquela voz invisível era a coluna que sustentava seu mundo. Ela apenas assentiu, seu olhar dizendo o que as palavras não podiam. Eu estou com você. No dia seguinte, Isaque reuniu seus servos mais fiéis e deu a ordem que pareceu insana para muitos. Desmontariam as tendas e se moveriam. Não para o sul, em direção ao Nilo generoso, mas para o oeste, em direção à terra dos filisteus e à cidade de Gerar. Não era uma fuga, mas um movimento tático, uma permanência dentro dos limites da promessa. A obediência de Isaque não era passiva. Era um ato de fé agressivo, um plantar os pés na terra seca e declarar: meu Deus proverá. Gerar era uma cidade de sombras e pedra, governada por um rei filisteu de olhos perspicazes chamado Abimeleque. A chegada de Isaque com sua vasta comitiva, centenas de servos, rebanhos que mugiam de sede, camelos que rangiam de cansaço, causou um frêmito de desconfiança. Um nômade hebreu com tantas riquezas em tempos de fome era uma anomalia perigosa. A tensão pairou no ar, mais seca que a poeira. Isaque então tomou uma decisão que faria seu pai se revirar em Macpela. Instruiu Rebeca a dizer que era sua irmã. O medo antigo, o fantasma do Egito, assombrara seu julgamento. Foi um momento de fraqueza, um trincar na armadura de sua fé. Ele protegeu sua vida, mas comprometeu sua integridade e, pior, colocou Rebeca em risco. Deus, porém, o Deus que ele conhecia no silêncio, não o abandonou à sua própria insensatez. Abimeleque, olhando por uma janela de seu palácio de pedra, viu Isaque e Rebeca juntos. Viu a maneira como ele a tocava, a suavidade em seus olhos quando pensava que ninguém olhava. Era o olhar de um marido, não de um irmão. Naquela noite, uma presença imponente invadiu os sonhos do rei filisteu. Abimeleque, cuidado, este homem é um profeta. Sua esposa não é sua irmã. Tocá-la é trazer morte sobre você e seu reino. Abimeleque acordou encharcado de suor frio, a voz ecoando em seus ossos. Ao amanhecer, Isaque foi convocado ao palácio, esperando uma sentença. Em vez disso, encontrou um rei abalado e furioso. O que você nos fez? Abimeleque rosnou, sua autoridade abalada pelo terror sobrenatural. Qualquer um do meu povo poderia tê-la tomado, e você teria trazido culpa sobre nós? Quem age assim? Isaque ficou diante dele, a vergonha queimando seu rosto mais que o sol do deserto. Não havia desculpas, sua faiva zelara. Ele tentara garantir a promessa com mentiras humanas. A voz que ele ouvira no outeiro estava silenciosa agora, mas o peso de sua decepção era esmagador. Eu temi menos, confessou Isaque, sua voz baixa, mas clara. Temi que me matassem por causa dela. Abimeleque sacudiu a cabeça. Uma mistura de desprezo e um respeito temeroso pelo poder que claramente protegia aquele homem estranho. Vá embora. Fique na periferia de nossa terra se quiser, mas não nos traga mais problemas. Humilhado, Isaque partiu. Ele se estabeleceu no Vale de Gerar, uma terra marginal. E foi lá, no lugar do seu fracasso e da sua vergonha, que a provisão começou. Não com um estrondo,
mas com um som suave e persistente da enxada contra a terra. Ele ordenou que seus servos cavassem. Eles reabriram os poços que seu pai Abraão cavara, que os filisteus, movidos por ciúmes e medo, haviam entulhado de terra após sua morte. Cada poço desentulhado era um ato de redenção, um retorno às raízes, um restabelecimento da herança que ele quase perdera por medo. O primeiro poço jorrou água fresca e gelada das profundezas. Os servos gritaram de alegria. Isaque nomeou Ezeque, contenda, porque os pastores de Gerar vieram imediatamente reivindicando: a água é nossa. A contenda que Isaque tentara evitar com uma mentira o encontrou de qualquer maneira, agora em torno do dom de Deus. Isaque não lutou. Aquele antigo Isaque, o filho protegido, poderia ter se sentido no direito de lutar, mas o Isaque que conhecia a voz de Yahweh ir em seu espírito, simplesmente recuou. Ele ordenou que cavassem outro poço. Novamente, a terra cedeu seu líquido precioso. Novamente, os filisteus vieram contender. Ele nomeou este Sitna, inimizade, e novamente, ele se afastou. Sua fé estava sendo refinada no fogo da injustiça. Ele estava aprendendo que a bênção de Deus não precisava ser defendida com punhos humanos. Ela abria seu próprio caminho. Finalmente cavaram um terceiro poço. Desta vez, silêncio. Nenhuma disputa, nenhum pastor hostil apareceu no horizonte. As águas corriam límpidas e livres. Isaque olhou para aquele fluxo. Um espelho líquido refletindo o céu aberto acima e um sorriso profundo e real. O sorriso que seu nome carregava menos iluminou seu rosto. Agora ele declarou, sua voz ressoando com uma paz vitoriosa: o Senhor nos deu espaço amplo, e nós prosperaremos na terra. Ele nomeou aquele poço Reobote, amplidão. Não era apenas uma amplidão física, de pastagens. Era uma amplidão da alma. Foi no ato de ceder, de confiar, de continuar cavando mesmo quando outros roubavam os frutos do seu trabalho, que Isaque encontrou uma dimensão inteiramente nova de Deus. Yahweh Ire, o provedor, não era apenas aquele que dava, era aquele que dava no lugar certo, no tempo certo, após a obediência ser testada. A provisão chegou após a humilhação. A abundância brotou após a renúncia. A amplidão foi conquistada através da restrição. Naquela noite, sentado à entrada de sua tenda em Reobote, olhando as estrelas refletidas nas águas tranquilas do poço, Isaque sentiu a presença retornar. Não com uma repreensão por sua mentira em Gerar, mas com uma afirmação silenciosa e poderosa. Era como se o próprio Deus estivesse sentado com ele compartilhando o silêncio da vitória tranquila. Você aprendeu, filho? A voz não dita parecia sussurrar no murmúrio da água. Minha bênção não é um escudo contra o conflito. É uma semente plantada na terra da obediência que floresce mesmo quando pisoteada. Você não herdou apenas a promessa do seu pai. Você herdou o meu caráter. Sou lento para a ira, abundante em amor. Você cedeu o poço, mas ganhou o coração de uma nação. Veja, Isaque olhou para o acampamento. A notícia de seu caráter pacífico, de sua persistência abençoada, se espalhara. Homens de Gerar, curiosos e impressionados, começavam a se aproximar, trocando notícias, oferecem presentes. A hostilidade dava lugar a um respeito cauteloso. A bênção estava transbordando dos limites de seu acampamento, tocando aqueles que antes eram seus adversários. E então, veio a voz clara e inconfundível no santuário de seu coração, como no outeiro anos antes. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não temas, porque estou contigo. Eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência por causa do meu servo Abraão. Lágrimas inundaram os olhos de Isaque. Não eram lágrimas de alívio adolescente, mas de um homem que havia sido quebrado e remendado pelo divino oleiro. Deus não o rejeitara por sua fraqueza em Gerar. Ele o conduzira através dela para um lugar de dependência mais profunda. A aliança foi renovada, não com base na perfeição de Isaque, mas na fidelidade imutável de Deus. Ele construiu um altar ali, em Reobote. Desta vez, não foi seu pai quem o conduziu. Foi sua própria fé, forjada no vale da humilhação e regada pelas águas da contenda. E ao invés de se afastar como fizera antes, ele ergueu suas tendas ao redor daquele altar. A presença de Deus não era mais um destino a ser visitado. Era o centro de sua existência. O verdadeiro poço de águas vivas do qual tudo mais fluía. O período de fome ainda não havia acabado completamente. Os desafios não desapareceram. Mas Isaque, o homem do riso silencioso, sabia algo agora que transformou tudo. A verdadeira seca nunca é a falta de chuva, é a falta de confiança. E ele havia bebido profundamente do poço inesgotável da fidelidade de Deus. Ele estava pronto para o que viesse a seguir, pois a promessa de descendência numerosa como as estrelas ainda precisava de um herdeiro, e esse seria um poço de um tipo totalmente diferente, cavado nas profundezas da oração e do desespero humano. Fim da parte 2. Que Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Obrigado por chegar até aqui.